Existe um poder oculto em cada palavra que sai da sua boca, um código energético silencioso capaz de agir como um ímã que atrai prosperidade quando é ativado conscientemente. Se você escolher aplicar esse conhecimento com seriedade, prepare-se. O universo responderá com tamanha força e rapidez que você se surpreenderá e se perguntará como pôde viver tanto tempo sem compreender essa verdade. Respire fundo, conecte-se com essa vibração e permita que ela transforme sua realidade financeira a partir deste momento. Antes de seguir, declare ao universo a sua riqueza interior. Escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária. Toda mudança começa na forma como você estrutura seus pensamentos. Quando a mente vibra em sintonia com a abundância, a vida inevitavelmente passa a refletir essa harmonia. Repita com convicção: eu tenho uma mente milionária. Sinta essa certeza preencher cada parte do seu ser. Como sinal de incentivo, deixarei um coração no seu comentário, representando apoio à sua caminhada. Isso não é superstição, é energia em movimento, consciência vibracional e intenção focada em um propósito. Nos momentos em que o dinheiro parece desaparecer e a sensação de falta domina, é exatamente aí que uma revelação profunda acontece. Tudo começa com uma frase curta, composta por 4 palavras simples, mas carregadas de um poder extraordinário, capazes de alterar situações, romper padrões e abrir portas que pareciam trancadas. Escreva agora: as palavras têm o poder de mudar minha vida financeira. Faça isso com fé e presença. Assim que eu ler sua declaração, deixarei um coração como confirmação de que a semente lançada pela fé já começou a germinar. A abundância e a riqueza estão se aproximando de você com intensidade. Já escreveu sua frase? Então, vamos seguir. As pessoas mais prósperas do mundo conhecem essa verdade, mesmo que raramente falem sobre ela abertamente. Alguns podem zombar, duvidar ou negar, mas no fundo todos praticam alguma forma de reprogramação mental. A diferença é que eles não apenas falam, eles colocam em prática, e é justamente isso que faz o processo funcionar. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com tanta facilidade, enquanto outras lutam constantemente? A resposta não está apenas no esforço físico, nem nas horas de trabalho, mas na postura mental e energética. É o modo como cada indivíduo se posiciona diante do universo e de si mesmo que determina o fluxo da prosperidade. Essas 4 palavras funcionam como um gatilho energético capaz de mudar completamente o rumo da sua história. O dinheiro não surge apenas do suor. Ele é consequência de uma sintonia vibracional. Tudo no universo vibra. Tudo responde a ondas invisíveis. Quando você se conecta à frequência da abundância, ela começa a se manifestar. O dinheiro passa a surgir por caminhos inesperados. Ideias novas, encontros improváveis, coincidências que, na verdade, são respostas ao que você acreditou e sentiu. Se ainda existe dúvida dentro de você, saiba que é natural. A maioria das pessoas só acredita depois de ver resultados. Porém, os que se permitem experimentar mesmo sem entender tudo, mesmo sentindo incertezas, são exatamente os que presenciam as maiores transformações. A escassez não é um destino fixo, mas uma condição temporária que pode ser revertida com decisão, coragem e mudança de postura interior. Nos momentos em que tudo parece desabar, feche os olhos, respire profundamente, volte-se para dentro e pronuncie as palavras com emoção genuína. Algo se moverá dentro de você. Pode ser uma calma repentina, um calor suave ou uma sensação de convicção profunda. Esse é o primeiro sinal de que uma virada poderosa está começando. E a partir daí, tudo pode se transformar. Observe como uma única frase tem o poder de alterar completamente seu estado emocional.
Uma declaração simples pode tirá-lo da desesperança e colocá-lo em um campo de clareza, confiança e poder vibracional. Essas não são palavras vazias. São chaves energéticas que abrem portas invisíveis, sempre à espera da senha correta. Essas 4 palavras funcionam como instrumentos espirituais, e quando são pronunciadas com fé verdadeira e intenção pura, despertam uma força interior que transcende a lógica. A prosperidade sempre nasce dentro de você, nos pensamentos, na energia e na disposição em aceitar novas possibilidades. O dinheiro que ainda não chegou fisicamente já está sendo formado no invisível. Quando você muda a vibração das palavras, muda também o padrão energético da sua vida. Imagine sua existência como uma estação de rádio. A música certa só toca quando a sintonia é precisa. E agora você está se aproximando dessa frequência. Nada no universo responde com tanta velocidade quanto palavras carregadas de emoção sincera. Repetir frases de forma automática não gera resultado. Repetir com fé e sentimento cria um campo expansivo. É como jogar uma pedra em um lago calmo. As ondas se espalham e alcançam tudo ao redor. Assim funcionam as palavras que você direciona a si mesmo todos os dias. Elas podem construir ou destruir seu futuro. Esse exercício tem poder porque obriga você a se ouvir, a se observar e a se alinhar com a sua verdadeira essência. E esse alinhamento é o fundamento de toda transformação duradoura. Se você está gostando deste vídeo, clique no botão Valeu aqui embaixo e apoie o nosso trabalho. A sua contribuição é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos valiosos e ajudando mais pessoas a realizarem seus objetivos financeiros e espirituais. Conto com a sua presença nessa jornada. Não é necessário compreender tudo de imediato. Você não precisa dominar teorias complexas, nem conhecer profundamente conceitos de física quântica ou metafísica. Basta dar um único passo de fé, apenas um, e permitir-se sentir, experimentar e abrir espaço para que uma nova realidade se revele. O que virá depois pode ser muito maior do que você imagina. A vida não responde ao que você deseja, mas ao que você emana em vibração. Quando seus pensamentos, sentimentos e palavras se alinham à energia da abundância, o mundo ao seu redor começa a refletir essa harmonia. Quantas vezes você já se pegou dizendo: "Não tenho dinheiro, tudo é difícil, nada dá certo para mim"? Essas expressões, tão comuns, funcionam como veneno silencioso, reforçando padrões de escassez e limitação. A verdade é que o poder descrito no título deste vídeo é real. Ao pronunciar aquelas 4 palavras sagradas, a prosperidade pode se manifestar com uma rapidez surpreendente. Não tenha medo. O que você está prestes a compreender tem poder para redefinir completamente a sua trajetória financeira. As palavras carregam em si uma energia invisível, mas poderosa. Imagine-se vivendo com tranquilidade, sem dívidas, com liberdade para investir, compartilhar, realizar sonhos e desfrutar da vida em plenitude. Essa realidade não é fantasia. Ela existe, está disponível e pode ser acessada por quem prepara a mente para recebê-la. E a preparação começa justamente pela maneira como você escolhe se expressar. Não se trata de repetir mecanicamente, mas de reescrever sua história, criando um novo roteiro no qual você assume o papel principal da própria prosperidade. Ninguém explicou isso nas escolas. Poucos ensinaram que o que você fala pode abrir caminhos para a riqueza. Mas agora que esse conhecimento chegou até você, nasce também a responsabilidade de usá-lo com consciência. A partir deste momento, você não pode mais se esconder atrás da desculpa da ignorância, nem continuar alimentando palavras de fracasso. Essa não é a sua essência. Sua verdade é a força, a abundância e a capacidade de transformação.
Esse poder vive em você, na sua voz, nos seus pensamentos e na sua atenção. Cada palavra positiva é uma semente que faz surgir pequenas mudanças ao seu redor. Pessoas começam a notar sua presença. Portas se abrem. O dinheiro começa a fluir por caminhos antes bloqueados. Isso não é acaso, é resposta vibracional. É o retorno do universo à nova frequência que você ativou. Esse conhecimento é antigo. Civilizações de eras passadas já compreendiam essa sabedoria. Até mesmo as escrituras, em Eclesiastes, afirmam que a riqueza é um presente divino, mas que é necessário preparo interior para vivê-la em plenitude. Muitos conquistam muito e perdem tudo logo depois. E isso acontece porque a mente ainda está presa ao padrão da falta. Mas com você é diferente. Você está sendo lapidado, purificado e preparado. Seu desejo não é apenas atrair, mas também sustentar, expandir e multiplicar. E isso é absolutamente legítimo. Querer mais conforto, mais segurança e mais liberdade é natural. O dinheiro apenas amplia o que já existe em seu coração. Se dentro de você há o desejo de ajudar, evoluir e contribuir, prosperar se torna um ato espiritual. Essa nova fase começa agora, com palavras, gestos e pensamentos renovados. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se mover. Não ignore essa sensação. Ela é o sinal de um novo ciclo que está se iniciando. É tempo de colheita, de crescimento, de bênçãos que se tornam visíveis e invisíveis. Tudo começa com um gesto simples: repetir diariamente com fé e presença as palavras corretas. Se este conteúdo despertou algo em você, se já sente mudanças acontecendo por dentro, considere apoiar este canal. Doe o que sentir no coração, seja 2, 5 ou 10. O valor é simbólico, o que importa é a energia. A generosidade sempre retorna multiplicada. Esse ato é também uma declaração ao universo. Você acredita no fluxo da prosperidade. E o universo responde: continue, porque a próxima etapa será ainda mais grandiosa. Você vai perceber, vai viver, porque agora está preparado. O melhor ainda está por vir. Feche os olhos por um instante e imagine a leveza de viver sem medo do dinheiro. Experimente a paz de uma vida financeira equilibrada. Entenda, não é apenas sobre desejar prosperidade, mas sobre viver no estado de abundância, aquele em que corpo e mente reconhecem que a riqueza já faz parte de você. Quando você vibra nessa frequência, seu cérebro não distingue o real do imaginado. É nesse ponto que a mágica acontece. Cada imagem mental e cada emoção verdadeira constroem uma nova realidade. Isso vai muito além do pensamento positivo. É uma transformação profunda, um pacto interior com a abundância para a qual você nasceu. Visualize com detalhes o seu cotidiano ideal. Veja-se acordando em um ambiente tranquilo, com todas as contas pagas, tudo fluindo naturalmente. Imagine seu celular exibindo notificações de saldos positivos. Escute mentalmente a mensagem de uma fatura quitada. Sinta a serenidade disso. Quanto mais você pratica esse exercício, mais real ele se torna. Seu corpo, sua energia e suas decisões começam a se alinhar com essa vibração de fartura. Cada palavra que você pronuncia é uma semente plantada. Palavras de medo criam raízes de escassez. Palavras de fé e confiança cultivam florestas de oportunidades. Aquelas 4 palavras, quando ditas com convicção, funcionam como um código sagrado que abre portais invisíveis. Cada vez que você as repete, está reescrevendo suas crenças mais profundas. Muitos, sem perceber, alimentam padrões mentais de carência e acabam presos na mesma realidade. Mas chegou a hora de virar a chave, trocar a densidade da falta pela leveza da abundância, substituir a dúvida pela confiança e a hesitação pela coragem. Se quiser ir ainda mais longe, torne-se membro deste canal.
Assim, você terá acesso a conteúdos exclusivos, recompensas especiais e uma comunidade de pessoas que, como você, estão reprogramando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo deste vídeo. Clique e venha caminhar conosco nessa jornada de prosperidade. Nunca se esqueça, cada palavra carrega sua própria energia e cabe a você decidir em qual frequência deseja viver. A partir de hoje, você não será mais refém das circunstâncias. Você é o arquiteto da sua realidade. O que constrói dentro de si manifesta-se no mundo exterior. Sinta a transformação agora mesmo. Talvez perceba um calor no peito, talvez uma motivação nova que surge do nada. Esse é o sinal de que sua mente está se abrindo para novas possibilidades. Você está aceitando um novo modo de viver, de acreditar e de existir. Tudo começa com a permissão. Permitir-se crer que a vida pode ser leve, que a abundância pode chegar com constância e rapidez. Você não está aqui por acaso. O universo não trabalha com coincidências quando se trata de despertar espiritual. Você chegou até este momento porque pediu por mudança, expansão e liberdade, e agora recebeu sua resposta. Aqui estão as ferramentas. Use-as, pratique, sinta como se tudo já fosse real, porque já é. Toda transformação nasce no interior. Viva por dentro antes de colher por fora. Observe o peso das suas palavras. Veja como elas mudam sua respiração, sua postura e sua energia. Você está reprogramando sua mente, desfazendo velhos enganos que diziam que prosperar era difícil e que o sucesso era privilégio de poucos. Essas vozes mentiam. Verdade é outra. Você nasceu para prosperar em todas as áreas da vida. Foi apenas ensinado ao contrário. Agora é o momento de apagar esses antigos conceitos e abrir espaço para o novo. Se você ainda está aqui, é porque já está preparado para viver algo muito além do comum. Você está prestes a realizar aquilo que muitos apenas ousam imaginar. A diferença entre quem apenas sonha e quem realmente conquista está na ação, na decisão firme de romper padrões e avançar. O universo está conduzindo você para uma jornada de crescimento e expansão, mas a escolha de caminhar pertence somente a você. Tudo começa pelo que sai da sua boca. Você pode continuar repetindo frases de dúvida e limitação, ou pode escolher proclamar fé e abundância. Pode insistir em reafirmar derrotas, ou começar agora mesmo a declarar vitórias. Essa decisão acontece neste exato instante. Se deseja ver sua vida se transformar, inicie hoje com entrega, intensidade e força interior. O universo não responde à curiosidade. Ele reage à convicção. E se você está lendo essas palavras, é porque já decidiu mudar, já está absorvendo essa nova vibração. A responsabilidade agora está em suas mãos. Pronuncie as 4 palavras com fé. Ver o mundo por meio das lentes da escassez é como enxergar através de um vidro embaçado. Tudo parece limitado e distorcido. Cada pensamento de falta, cada frase negativa, torna-se um tijolo erguendo muros invisíveis que bloqueiam o fluxo da prosperidade. O dinheiro nunca esteve longe. O que o distancia são as barreiras construídas inconscientemente por crenças repetidas, frases herdadas e ideias nunca questionadas. Mas agora chegou o momento da mudança. Existe uma frequência na qual tudo flui com naturalidade. Um estado que só se ativa quando a mente atinge um novo patamar. O da certeza absoluta, da confiança plena, da convicção de merecimento. Você nasceu para prosperar não porque alguém permitiu, mas porque esse é um direito divino que já lhe pertence desde o nascimento. Quando você afirma com convicção que a prosperidade está a caminho e que chega até você com leveza, algo se transforma por dentro.
Essa energia muda o seu campo vibracional. As pessoas percebem, portas se abrem e oportunidades começam a surgir. Nesse momento, você cria ao seu redor um campo magnético de abundância que atrai tudo o que vibra na mesma frequência. As palavras são ondas de energia e vibrações semelhantes se conectam. A abundância tem uma frequência própria. Quando você declara que está pronto para receber riquezas com facilidade, muda de estação. O que antes era apenas uma simples frase se torna realidade em pouco tempo. Cada declaração positiva é como uma nova instrução enviada à sua mente. O antigo código da escassez é substituído por um programa interno de crescimento e expansão. É como atualizar o sistema da alma. Tudo começa a funcionar melhor, mais rápido, com clareza e novas possibilidades. Ideias brotam, caminhos se abrem, sincronicidades acontecem e o fluxo financeiro aumenta. Quando sua alma vibra em harmonia com essa energia, o universo se inclina para ouvir. Isso não é milagre, é alinhamento energético. Ainda que invisível aos olhos, esse alinhamento movimenta engrenagens profundas no plano espiritual e material. As forças do destino começam a operar a favor de quem acredita. Repare como pessoas confiantes possuem um brilho próprio. Elas não precisam provar nada, pois a energia que emanam fala por elas. Quando você declara sua prosperidade com segurança, passa a fazer parte desse grupo. Não porque já tenha tudo, mas porque decidiu ser a fonte da própria abundância. Essa atitude rompe correntes invisíveis. Alguns podem rir, outros duvidar, mas chegará o dia em que esses mesmos irão perguntar como você conquistou tanto, e você saberá a resposta. Tudo começou quando decidiu acreditar sem garantias. Isso é fé genuína. Confiar no invisível enquanto constrói o visível. Cada palavra de abundância que sai da sua boca é uma semente lançada em solo fértil. Algumas brotam rapidamente, outras levam tempo, mas todas florescem quando alimentadas pela fé. A verdadeira virada não acontece quando o dinheiro chega, e sim quando você sente com convicção que ele já está vindo. Quando se reconhece próspero antes mesmo de ver resultados, a chave da manifestação é girada. Poucos sustentam esse tipo de fé porque é mais fácil desistir. Mas você não nasceu para o caminho mais fácil. Nasceu para o caminho da superação. As Escrituras já deixaram o convite divino. Ponha-me à prova nisto. É um chamado espiritual. Não se trata de fórmulas ou rituais, e sim de alinhar sua vibração à frequência da promessa. É uma troca autêntica entre sua entrega e a abundância celestial. Por isso, antes de seguir, declare ao universo sua prosperidade. Escreva nos comentários: eu sou próspero. Tudo começa na mente. Quando ela se ajusta à riqueza, a realidade começa a refletir esse novo padrão. Escreva novamente com fé: eu sou próspero. Deixe que essa verdade ecoe dentro de você. Como símbolo de apoio à sua jornada, deixarei um coração em seu comentário. Quando esse ciclo se ativa, tudo se multiplica. Ideias, conexões, soluções e oportunidades aparecem como se o universo apenas aguardasse o seu sim. Permita que essa certeza entre fundo em sua alma. Você é digno de abundância, não porque alguém concedeu permissão, mas porque dentro de você existe um código divino que reconhece a prosperidade como parte do seu propósito original. Seu corpo já sabe disso. Cada célula vibra nessa frequência. Apenas sua mente precisa parar de resistir. A cada afirmação corajosa, você não apenas muda pensamentos, mas eleva todo o seu campo energético, tornando-se um ímã poderoso. E um ímã não implora, ele atrai. No início, pode parecer estranho, mas insista. Romper o véu da dúvida é essencial. A incerteza é apenas uma névoa passageira que se dissipa quando a chama da convicção acende. Quanto mais você fala com emoção sincera, mais essa luz interior se expande. Você não está repetindo palavras bonitas,
Está reescrevendo sua história com a própria voz, moldando sua realidade com a energia que transmite. Respire fundo agora. Sinta o peso e a força das suas palavras. Cada frase que pronuncia está dando forma a um futuro próspero e iluminado. Este é o instante em que você assume a autoria da sua jornada. Sai da posição de vítima e passa a ocupar o lugar de criador da própria realidade. A abundância sempre nasce dentro antes de se expandir para fora. Mesmo que tentem convencê-lo do contrário, você já sente que essa verdade vibra dentro de si. O dinheiro não é o vilão da história. Ele é a consequência natural de uma frequência que você emite. As promessas de bênçãos não são metáforas, são portais reais, acessíveis a todos que têm coragem de acreditar. Declare agora, sem medo: eu sou merecedor de riqueza e a prosperidade chega depressa. Repita com mais firmeza, permitindo que todo o seu corpo vibre nessa sintonia. Cada repetição não é apenas uma frase dita, é a construção de uma nova arquitetura mental, energética e espiritual, onde não há espaço para a escassez. Nesse novo espaço, o extraordinário acontece. Quanto mais você repete, mais começa a agir como alguém próspero. Suas atitudes se elevam, suas escolhas se tornam mais conscientes. Você deixa de aceitar pouco, e só essa mudança já transforma tudo ao redor. Não espere o dinheiro se manifestar para agir como alguém abundante. Haja primeiro, sinta primeiro, declare primeiro, e o resto fluirá naturalmente. A lei da atração nunca falha quando há alinhamento verdadeiro. Mantenha-se firme nesse fluxo vibracional. Repita com entrega. Faça dessas palavras parte de quem você é, como se estivessem gravadas em sua alma. Quando a dúvida tentar voltar, fale novamente, com mais intensidade, mais presença e mais fé. Este é o seu novo estado natural. Viver em harmonia com a abundância que sempre foi sua por direito. Esta é a sua nova realidade. A vida próspera que você deseja já está se aproximando e aguarda apenas o seu sim. Esse consentimento começa em sua voz, mas termina em milagres concretos, visíveis e palpáveis. Repita mais uma vez, com o coração em chamas: eu sou digno de riqueza. Não é necessário entender todos os caminhos pelos quais o dinheiro chegará até você. O essencial é manter o canal da permissão aberto. Esse canal é a sua visão interior. Nunca subestime o poder daquilo que sente. Pratique a gratidão como se tudo já tivesse sido realizado. Sinta o alívio de estar livre de dívidas. Permita-se confiar plenamente de que o universo conspira a seu favor. Essa vibração envia um recado direto: estou preparado. E quando a prontidão é real, oportunidades começam a surgir de maneiras surpreendentes. Uma conexão inesperada, uma ideia inspiradora, uma proposta perfeita. Isso não é sorte, é a clareza se manifestando. A mente precisa de direção, e a visualização é o mapa que orienta o caminho. Quando você pratica essa visão com frequência, seus hábitos se transformam. Passa a decidir como quem já venceu. Suas ações ganham coragem, suas palavras firmeza e sua energia torna-se puro magnetismo. Pessoas percebem, situações se reorganizam e você se transforma em um ímã de abundância, tudo começando pela decisão diária de enxergar antes de possuir. Não confunda isso com superstição. A própria ciência cerebral confirma: o sistema nervoso não diferencia algo realmente vivido daquilo que é intensamente visualizado. Cada imagem mental, impregnada de emoção, ensina a mente a operar sob a lógica da prosperidade. É como fortalecer um músculo invisível que se expande a cada treino. Essa confiança é o sinal que o universo reconhece como prontidão. A fé se converte em movimento. Repetir palavras de poder não é um ritual mecânico, é um ato criativo. É a maneira de dizer ao universo: eu aceito, eu me abro,
eu recebo. Quando essa declaração é acompanhada de emoção verdadeira, algo dentro se destrava. Você deixa de correr atrás e começa a atrair. Nesse instante, deixa de reagir e passa a criar. Talvez uma dúvida surja. E se eu ainda não acreditar totalmente? Está tudo bem. Use a fé que já possui agora. Alimente a pequena chama. Visualize, ainda que a certeza não seja completa. Declare, mesmo que a convicção pareça frágil. A prática cria fé, e a fé, com o tempo, cria realidade. A dúvida não é o fim, é o ponto de partida da transformação. Quando você começa a cultivar novos padrões mentais, até os desafios financeiros ganham outro significado. Eles deixam de ser barreiras e se tornam pontes. Você passa a enxergar aprendizado, crescimento e impulso nos obstáculos. O desespero se converte em direção. Essa mudança de olhar é o verdadeiro tesouro. Quando a mente se liberta da escassez, o mundo exterior reflete a nova verdade que vive dentro de você. Palavras têm vida, e quando você escolhe aquelas 4 com intenção pura, elas vibram como notas musicais em sintonia com o divino. Não são feitiços, são chaves de acesso. O foco direciona sua visão para o que já existe ao seu redor. As oportunidades, as pessoas certas e as sincronicidades sempre estiveram aí. O que muda é sua capacidade de enxergá-las. Essa caminhada não exige pressa, mas consistência. Aos poucos, suas visualizações ganham detalhes, suas emoções se fortalecem e suas palavras se tornam mais afiadas. Então, algo muda, você sente, você sabe, você vê e a partir daí, não há mais retorno. Você se torna o condutor da própria realidade. Se chegou até este ponto, é porque algo dentro de você anseia por mais liberdade, mais leveza, mais crescimento. Portanto, não pare agora. Continue declarando as palavras certas, continue visualizando com os olhos da alma e sentindo com o coração em chama. A vida que você sonha já está sendo formada no invisível. A cada dia em que escolhe a fé, essa realidade se aproxima, torna-se mais sólida, mais sua. E quando finalmente tocá-la, perceberá que tudo começou com um ato simples: acreditar, declarar e ver além do que os olhos físicos podem enxergar. Essa escolha está em suas mãos. Sempre esteve. Mesmo que agora o dinheiro pareça distante, repita as 4 palavras. E não se espante se, ao pronunciá-las, sinais de prosperidade começarem a se manifestar rapidamente. Dizer em voz alta que você é merecedor de riqueza, mesmo quando o cenário parece contrário, pode parecer ousadia, mas é exatamente essa coragem que mexe com o invisível. Não é apenas repetir belas frases, é proclamá-las com a alma desperta, com a mente centrada e a respiração firme de quem tem certeza. A energia liberada nesse instante é como uma chave que gira o eixo do universo, abrindo um novo ciclo. A transformação verdadeira não começa quando tudo está favorável, mas quando você permanece confiante mesmo em meio à tempestade. Há uma diferença profunda entre repetir por hábito e declarar com fé. Quem hesita ainda não compreendeu o poder da palavra consciente. Ao afirmar, eu sou digno de riqueza e o dinheiro chega rapidamente até mim, você rompe correntes invisíveis que o mantinham preso. E não se trata apenas de liberdade financeira, mas de libertação emocional. De se livrar da sensação de escassez, da falta de paz e da perda da esperança. Chegou o momento de encerrar as histórias antigas que tentaram convencê-lo de que você não é bom com dinheiro ou de que ele nunca sobra. Essas ideias não pertencem mais à sua identidade. Cada nova frase constrói uma ponte. O que você repete todos os dias se transforma no padrão da sua realidade. Faça da abundância sua nova linguagem. Substitua queixas por afirmações poderosas.
Veja cada conta como prova de movimento. Dívida é apenas fluxo interrompido, e você tem o poder de restaurar esse fluxo com suas palavras, sua visão e sua fé. Agora, reflita. Como seria sua vida se, em vez de temer os números, você os encarasse com coragem? E se cada dívida fosse um degrau de crescimento em vez de um muro de limitação? Se decidir que este é o momento da virada, tudo mudará. A transformação começa com uma declaração simples, mas poderosa. Estou convertendo dívidas em oportunidades. Diga isso com força, emoção e convicção. Observe como o universo responde. Cada pensamento que você alimenta carrega uma vibração única, e essa vibração molda todo o seu campo energético. Pensar em dinheiro com medo é plantar em solo árido. Pensar com alegria e gratidão é regar um jardim de possibilidades. O universo não reage ao valor numérico exato, mas à energia que você transmite enquanto lida com o que possui. Essa energia se manifesta nas suas escolhas e atitudes. Muitas vezes, o bloqueio não vem da falta de recursos, mas da ausência de energia direcionada com intenção clara. Talvez você já tenha percebido que algumas pessoas, mesmo com pouco, conseguem multiplicar com facilidade. Isso não é sorte, é postura e presença. Elas tratam cada moeda como a semente de uma colheita grandiosa. Essa mentalidade envia ao universo um sinal de segurança interior. E segurança é magnética. A dúvida repele, a fé atrai. Não uma fé cega, mas uma fé viva, expressa em atitudes, planejamento e constância. Quando você afirma estar em sintonia com a frequência da riqueza, faz um acordo com o futuro. Decide que suas palavras e pensamentos serão guiados por propósito e não mais pelo acaso. Esse compromisso muda o rumo do jogo. O que você fala com intenção se materializa. Cada vez que menciona ganhos, soluções e progresso, você planta as sementes daquilo que em breve colherá. A palavra é a ponte entre o invisível e o tangível. É através dela que a energia do universo se transforma em realidade. Não espere a abundância se manifestar para só então começar a pensar como alguém próspero. Comece agora mesmo a viver essa vibração. Trate com respeito e gratidão cada quantia que passa por suas mãos, ainda que pareça pequena, porque existe grandeza em honrar o pouco como se fosse muito. Essa postura cria dentro de você o espaço necessário para que o muito encontre lugar para permanecer. E quando a abundância chega, ela encontra estrutura para ficar. Observe atentamente. As pessoas verdadeiramente prósperas têm uma linguagem diferente. Não se trata apenas de palavras elegantes, mas de uma frequência elevada. Elas falam sobre multiplicação, sobre caminhos possíveis, sobre oportunidades. Já quem vive sob o domínio da escassez costuma repetir frases limitantes como "isso é caro demais", "não é para mim", "não consigo pagar". Essas expressões amarram o potencial criativo e reforçam um ciclo de falta. Mas esse padrão pode ser quebrado. A partir de agora, transforme suas palavras em atos conscientes de prosperidade. Preste atenção no que diz ao dinheiro quando ninguém está ouvindo. Essa conversa silenciosa tem mais peso do que qualquer discurso público. É nesse diálogo íntimo que a sua frequência se define. A partir de hoje, você pode afirmar com firmeza: eu invisto minha energia com sabedoria. Cada decisão alinhada ao meu propósito fortalece a minha prosperidade. Isso não é uma frase de efeito, é uma entrega consciente. Prosperar não é apenas ter mais, é tornar-se mais disciplinado, mais focado, mais coerente com a vida que deseja viver. Projete-se no futuro e imagine-se colhendo os frutos dessa postura. Veja-se conquistando metas que hoje parecem distantes, mas que nascerão de atitudes simples tomadas agora. Se já superou tantos desafios, por que duvidaria da sua capacidade neste momento?
Hoje você caminha com nova consciência, sabendo que investe não apenas dinheiro, mas também energia emocional, espiritual e mental. Esse conjunto move engrenagens invisíveis e acelera o fluxo da prosperidade. Se essas palavras tocaram o seu coração, compartilhe essa mensagem, espalhe essa semente. Alguém próximo a você também precisa ouvir isso. Plante mesmo em terreno árido e veja o milagre brotar. Pode parecer improvável, mas até nas dívidas existe um poder oculto. Não se trata de ignorá-las, mas de mudar o olhar sobre elas. Quando o olhar muda, a realidade muda junto. As palavras que você usa ao falar de dívidas têm poder real. Podem aprisionar ou podem libertar. Quando você ousa declarar que cada dívida é uma oportunidade disfarçada, ativa uma energia diferente. É como se uma estrada invisível se abrisse diante de você. Poucos falam sobre isso, mas há um valor escondido na pressão financeira. Ela desperta criatividade, força e coragem. Empurra você para territórios que o conforto jamais o levaria. Em vez de mergulhar na culpa, redirecione essa energia vital. Ao repetir palavras de abundância, sua mente passa a enxergar saídas antes invisíveis. Soluções aparecem de modos inesperados. É como se um novo programa mental fosse instalado em seu sistema, atraindo ideias, pessoas e oportunidades. Você não precisa esperar estar livre de dívidas para falar de prosperidade. O caminho é o inverso. Fale de abundância, mesmo no meio dos desafios. Isso não é ilusão, é antecipação. É uma troca de identidade. Quando você se enxerga como alguém em direção à liberdade financeira, mesmo com pendências, seu comportamento se ajusta e a realidade externa começa a acompanhar. Existem frases que funcionam como martelos, quebrando correntes. Toda vez que você diz, estou transformando dívidas em oportunidades, envia ao universo e ao seu subconsciente uma ordem clara. Essa instrução reprograma padrões antigos. Você passa a agir com foco, não com medo, com entusiasmo, não com desespero. O que antes paralisava agora impulsiona. E o mais importante, essa força é sua. Sempre foi. Apenas estava adormecida. Troque a pergunta: como vou pagar isso? Por o que posso aprender com isso? Ou qual passo ousado posso dar agora? Essas perguntas abrem portais internos e cada portal aberto dentro de você se manifesta como oportunidades concretas no mundo físico. Toda mudança começa no interior. Quando você afirma com certeza que está convertendo dívidas em novas possibilidades, rompe o ciclo da culpa, abandona o papel de vítima e assume a autoria da própria história. É nessa virada que os maiores avanços acontecem. Pense, quantas pessoas hoje milionárias já estiveram endividadas até o pescoço? Elas não venceram apenas com planilhas e cálculos. Venceram porque mudaram por dentro. Começaram a declarar prosperidade quando ninguém acreditava. Agiram mesmo com medo. Descobriram forças que nem sabiam possuir. E essa mesma força existe em você. Tudo começa com uma escolha. Deixar de ver a dívida como sentença e passar a enxergá-la como treinamento espiritual, como impulso para o próximo nível da sua evolução. A lei da atração não entende ironia, ela responde à vibração. Se você vibra medo, o medo cresce. Se vibra gratidão antecipada pela solução, os caminhos se abrem. Mudar o foco muda o final. Todos falam, mas poucos afirmam com fé, emoção e constância. Essa é a atitude dos valentes. E a coragem gera efeitos poderosos. Ela faz você se sentir vivo, desperto e capaz de enxergar respostas que antes estavam escondidas. Quando essa conexão se firma, o impossível se aproxima e o improvável se torna inevitável. Não se trata apenas de quitar dívidas, é sobre dominá-las. É olhar para o extrato e declarar: você não tem mais poder sobre mim. Mesmo que os números ainda não confirmem, algo já começa a mudar nos bastidores.
O medo perde força, a vergonha dá lugar à dignidade e o merecimento floresce. Essa é a verdadeira quitação, a libertação interior. Quando você solta a culpa e decide subir, o universo se move. Ele nunca esteve contra você, apenas aguardava a sua decisão. Esperava que deixasse as desculpas e assumisse o papel de quem nasceu para vencer. Vencer não é depender da sorte, é ativar um estado interno tão sólido que nenhuma dívida é capaz de dominar você. Você entende que o dinheiro não some, ele apenas circula. E quando a sua energia vibra liberdade, ele flui de volta. A passagem de Provérbios, capítulo 22, versículo 7, não é uma maldição, é um lembrete. Mostra que quem se entrega à fé consciente manifesta poder até no modo de andar. Pessoas assim não se envergonham de desejar mais, não se diminuem diante de grandes sonhos. Sabem que a prosperidade é um direito natural, não um privilégio reservado a poucos. Quando você age com confiança, sem ansiedade e sem pressa, começa a irradiar o magnetismo de quem já possui tudo o que precisa. O universo responde não ao que você apenas deseja, mas ao que você é em essência. Cada palavra de prosperidade pronunciada com fé é como uma mensagem enviada ao seu destino. Quanto mais clara a intenção, mais rápida a resposta. Palavras são energia em movimento, sementes espirituais que germinam até mesmo em solos áridos. A colheita nunca falha. Pode não ser imediata, pode vir por caminhos inesperados, mas ela sempre chega. A fé, quando bem direcionada, atrai apoio, soluções, ideias e riqueza. A passagem de Mateus, capítulo 25, versículo 29, revela mais que uma recompensa. Fala sobre merecimento. A quem tem, mais será dado. Mas ter o quê? Ter fé, clareza e persistência. Quem cultiva essa força interior não precisa implorar, apenas recebe, porque sua frequência já está alinhada com a prosperidade. Não é mágica, é sintonia, é a matemática da energia em ação. Se esta mensagem chegou até o seu coração, entenda, não é por acaso. Pode ser exatamente o impulso que faltava para tirar você da estagnação e colocá-lo em movimento com o fluxo da prosperidade. E se sentir vontade de apoiar este canal, siga sua intuição. Clique no botão Valeu e contribua com o valor que o coração indicar. O tamanho da contribuição é o que menos importa. O que conta é a energia que acompanha o gesto. Tudo o que é entregue com boa intenção retorna multiplicado de maneiras surpreendentes. Caminhe comigo, pois há ainda mais camadas, códigos e revelações que serão desvendadas. Não interrompa seu processo agora. Inspire fundo e perceba a vibração percorrendo todo o seu ser. Algo dentro de você já reconhece essa frequência. A fé ativada no momento certo muda tudo, e esse momento é agora. Nem toda transformação começa com barulho. Às vezes, ela nasce no silêncio, quase invisível. Um pensamento alinhado, uma escolha diferente, um ato de generosidade simples, mas capaz de mover montanhas. A constância nesses pequenos gestos cria o verdadeiro ritmo da abundância. Prosperidade não é um acontecimento isolado, é um estado contínuo. Cada atitude, cada palavra, cada pensamento pode vibrar em harmonia com a riqueza. Quando esse ciclo é estabelecido, ele se retroalimenta. Você planta, colhe e planta novamente, e a cada nova colheita, os frutos vêm mais fartos. Cada vez que você repete as 4 palavras que representam este momento, ativa um motor invisível, alimentado não pelas circunstâncias externas, mas pela vibração que emite. Quando sua frequência se eleva, o universo responde. Surgem sinais sutis, convites inesperados, ideias brilhantes e encontros que aceleram seu progresso. Esse fluxo é sustentado por quem compreende que prosperidade verdadeira não é um pico de sorte, mas um estado de permanência. Já notou como certas pessoas parecem constantemente favorecidas pela vida?
Elas aprenderam a manter esse ritmo. Quanto mais positivas as palavras, mais sincronicidades o universo cria. Cada afirmação feita com fé é uma semente energética e floresce quando encontra o solo fértil preparado por suas emoções, intenções e vibrações. Tudo nasce primeiro dentro de você. O mundo externo apenas reflete. Por isso, observe o que declara, principalmente quando está sozinho. Se você afirma que vive em um ciclo de abundância, seu corpo começará a se ajustar a essa nova frequência. Seus olhos passarão a enxergar oportunidades antes ocultas e seu coração sentirá confiança onde antes havia medo. Essa mudança sutil é imensa no plano energético. Mantenha o fluxo ativo. Seja intencional. Agradeça antes de receber. Haja como quem já possui. Não duvide a cada passo, pois o universo respeita a consistência. Ele não responde a impulsos, mas a repetição firme sustentada pela fé. Cada palavra dita com convicção move engrenagens invisíveis, e quanto mais essas engrenagens giram, mais rápido o motor da prosperidade avança. Imagine sua vida como um rio em constante movimento. O dinheiro chega, circula e retorna com mais força, sem bloqueios e sem medo. Tudo o que flui em harmonia tende a se expandir. Há uma beleza silenciosa em fazer o que é certo, mesmo sem testemunhas, em organizar as finanças, estudar sobre investimentos, planejar com disciplina, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Esse é o solo fértil onde floresce a prosperidade real. A riqueza não acontece por acaso. Ela é o somatório de decisões guiadas por fé, sabedoria e perseverança. Quando você vive com essa clareza, o medo dá lugar à confiança, a pressa se transforma em paciência e a ansiedade se dissolve diante do prazer de agir com propósito. O universo observa quem honra o pouco. E a honra é uma das vibrações mais poderosas que existem. Ela atrai respostas, pessoas e oportunidades que antes estavam escondidas. Entenda, não foi coincidência você ter chegado até estas palavras. Este momento foi atraído porque sua alma pediu por expansão, propósito e realização. Esse chamado é sagrado e deve ser honrado. Siga em frente, não desista agora. Continue dizendo sim a esse caminho. Quando você planta com intenção verdadeira, a colheita vai além do dinheiro. Ela se manifesta como liberdade, tempo e legado. Você deseja deixar uma marca, inspirar quem virá depois. E se está lendo até aqui, é porque já faz parte desse movimento. O universo já começou a responder. Então avance, não pare. A próxima fase já está à sua espera. Quando faltar dinheiro, repita as 4 palavras. E não se espante se, logo em seguida, os recursos surgirem de forma inesperada. A fé trabalha nos bastidores, em silêncio, alinhando encontros, abrindo portas e redesenhando caminhos. A fé não precisa de provas para agir. É ela quem cria as provas. Quando a fé se une ao desejo puro de prosperar, o invisível começa a se mover. O dinheiro passa a ser apenas a resposta natural dessa nova vibração. Quando existe certeza interior, o universo entende como um comando, e comandos claros jamais ficam sem resposta. Dizer, eu sou próspero com fé, é infinitamente mais poderoso do que desejar riqueza com ansiedade. O desejo apenas pede. A fé determina, a fé declara com autoridade. Não se trata de fingir confiança, mas de viver a vibração do que busca antes mesmo de tocar. Repetir palavras de abundância com convicção ativa, um campo magnético que reorganiza pessoas, oportunidades e soluções ao seu redor. Muitos fazem muito, mas vibram pouco, e é por isso que não avançam. A chave não está só no fazer, mas no sentir enquanto faz. Se a base é medo, tudo desaba. Se a base é fé, até os passos mais ousados se sustentam. A fé sólida é o alicerce emocional que mantém sua caminhada firme, mesmo quando tudo parece incerto.
Observe as palavras que ecoam dentro de você. Está afirmando vitória ou repetindo dúvida? Essa é a fronteira entre atrair ou bloquear. Sua mente pode ser um portal de criação ou uma prisão invisível, e quem decide isso é o tom da sua fé. Fale com verdade, declare com firmeza. Você não está apenas recitando frases, está moldando novas realidades. A lei da atração não reage a palavras vazias, mas à emoção que as envolve. A imagem mental que você sustenta é a semente da sua realidade. Se consegue visualizar sua conta crescendo, suas oportunidades se expandindo e sente isso com fé inabalável, é questão de tempo para que tudo se manifeste. É uma dança energética. Você emite e o universo responde. A verdadeira prosperidade nasce quando sua vibração deixa de depender do que vê e passa a se apoiar no que acredita. Há uma diferença enorme entre desejar e crer. O desejo sussurra. Seria bom se acontecesse. A fé responde, vai acontecer porque no invisível já está feito. Essa fé que move o dinheiro, que reorganiza caminhos e que transforma realidades. Não é otimismo vazio, é posicionamento consciente. É levantar-se todos os dias e afirmar, hoje o universo trabalha a meu favor. Hoje a prosperidade se manifesta de maneiras surpreendentes. E quando essa frequência é sustentada, prepare-se. Ela nunca retorna vazia. Algo sempre se move. O universo se manifesta em favor de quem avança com coragem e fé, não de quem espera garantias. Ele responde àqueles que se colocam na posição de prósperos antes mesmo de qualquer evidência. Esse estado começa dentro, nunca fora. Não espere o mundo melhorar para mudar sua vibração. É ao mudar sua vibração que o mundo melhora. Quando você repete palavras de abundância com intenção verdadeira, está dizendo ao universo, eu escolho confiar, eu escolho subir acima do medo. E essa escolha tem poder. Ela transforma cenários, abre portas e cria oportunidades. Ideias novas começam a brotar. Convites inesperados surgem e o fluxo da prosperidade finalmente se estabiliza. Resistir à falta só reforça a ausência. Quanto mais você teme, mais o universo entende que é nessa vibração que está sintonizado. A lei da atração não reage à palavra não, mas à energia que acompanha suas emoções. Se o seu campo emite carência, ainda que a boca diga abundância, o resultado será bloqueio. A chave não está em lutar contra o medo, mas em substituí-lo por fé ativa. Uma fé enraizada em palavras firmes, ações coerentes e escolhas que refletem quem sabe que nasceu para prosperar. Quando você começa a se libertar da escassez, tudo muda. Seu olhar, sua presença, até a sua energia se tornam mais leves e magnéticas. O medo afasta, a confiança atrai. E a confiança, alimentada por palavras consistentes, transforma-se em um campo de força invisível, mas poderoso. Você se torna um ímã de prosperidade. O dinheiro passa a circular com naturalidade, pois ele também é energia. E energia responde à gratidão, nunca ao desespero. Muitos, mesmo sem grandes recursos, vivem como se tivessem em abundância. Não por arrogância, mas porque escolheram vibrar riqueza. Eles compreenderam que a verdadeira prosperidade não está na conta bancária, mas na frequência que mantém diariamente. Essa vibração nasce na forma como você fala do dinheiro, das contas e dos ganhos. Fale com gratidão, ainda que pareça pouco. O universo reconhece a reverência e devolve multiplicado. Quando você alcança esse estado, percebe que o medo da escassez era apenas o reflexo de crenças antigas. A falta era uma sombra. E quando a sua fala muda, o reflexo também muda. O que é curado por dentro, inevitavelmente, se manifesta por fora. Lembre-se da segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Deus é poderoso para fazer transbordar toda a graça em sua vida, em todas as coisas, em todo o tempo, para que, tendo o necessário, você ainda transborde em generosidade.
Esse transbordar não vem do medo, mas da coragem de confiar plenamente. Suas palavras são a ponte entre o ponto onde você está e o destino que deseja alcançar. Use essa ponte e atravesse com fé. Se algo dentro de você se moveu ao ler estas palavras, não ignore. Pode ser exatamente o sinal que a sua alma esperava há muito tempo. E se sentir em seu coração o desejo de apoiar este canal, siga a intuição. Clique no botão Valeu e plante a sua semente. Toda doação feita com intenção sincera retorna multiplicada, porque a colheita nunca falha quando a semeadura é guiada pela fé. Fique comigo, ainda há portas a serem abertas. A próxima etapa mostrará como elevar sua vibração a níveis ainda mais profundos. Seguiremos desbloqueando, palavra por palavra, até que a escassez não encontre mais espaço e a abundância se torne o seu estado natural. Não pare, continue comigo. Persistir no caminho da prosperidade é um ato de coragem. Desejar não é o bastante, é preciso firmar um pacto interior, um compromisso com a própria evolução. Cada vez que você repete as 4 palavras com fé, não está apenas falando frases bonitas, está assinando um contrato espiritual com o universo. Esse contrato se fortalece com a constância, com a emoção e com a entrega. É nesse campo vibracional que a prosperidade cria raízes. Toda mudança grandiosa começa com uma decisão simples, mas repetida com intenção. Palavras são sementes, mas são as atitudes diárias que regam e fazem crescer essas sementes até se tornarem colheitas visíveis. Quando o dinheiro é tratado com respeito e propósito, ele reconhece, ele sabe onde permanecer. Ele fica onde há consciência e propósito, não onde há medo. Prosperidade não é um golpe de sorte, é um fluxo contínuo. E sustentá-la exige disciplina espiritual. Acordar todos os dias e reafirmar com convicção: eu me comprometo com a minha riqueza. Eu sou digno da abundância que me cerca. Cada palavra que você pronuncia é como uma pedra pavimentando o leito do rio da sua vida. Se escolher bem onde colocá-las, o fluxo seguirá firme e constante. Uma pequena mudança no curso interno pode levar a um novo destino. Não é apenas imaginar riqueza, mas criar dentro de si o espaço para que ela floresça, seja acolhida, valorizada e multiplicada. Esse é o verdadeiro ciclo da prosperidade. Você recebe, se alegra, compartilha e retorna ainda mais fortalecido. A riqueza genuína não pesa, não desgasta, não traz culpa. Ela amplia, edifica e traz serenidade. A passagem de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, confirma: a bênção do Senhor é quem enriquece, e com ela, ele não acrescenta dores. Isso não significa ausência de desafios, mas sim que quando se está em alinhamento com o divino, até as dificuldades se transformam em degraus de ascensão. Nada se perde, tudo contribui. Enquanto lê estas palavras, forças invisíveis já estão se movendo a seu favor. A pergunta é: você está disposto a manter esse fluxo ativo? Prosperidade não floresce em ambientes rígidos. Ela precisa de leveza, de entrega e de verdade. Quando você vive com essa consciência, cada atitude se transforma em uma oração silenciosa de gratidão. E a gratidão profunda é um código espiritual capaz de abrir portais ocultos de abundância. Agora, pergunte a si mesmo com sinceridade: você deseja viver nesse fluxo? Quer experimentar uma vida em que o dinheiro chega naturalmente, suas palavras moldam a realidade e suas ações retornam multiplicadas? Se a resposta for sim, permaneça nesse campo. Continue ouvindo, declarando, sentindo. O que você sente neste instante não é apenas emoção, é ativação energética. Suas vibrações estão despertando verdades que sempre existiram dentro de você, mas que estavam adormecidas. Se estas palavras fizeram seu coração acelerar, seus olhos se encherem ou sua pele arrepiar, saiba,
Esse é o sinal. Você está pronto para avançar. O ciclo deixou de ser apenas conceito, está se tornando realidade tangível. Não se afaste. Há muito mais a ser revelado. Estamos apenas no início. E quando o dinheiro parecer escasso, repita as 4 palavras. Não tema se ao pronunciá-las, os recursos surgirem depressa. É o universo respondendo. O medo da falta costuma se infiltrar em silêncio, escondido nas decisões cautelosas demais, nas desculpas disfarçadas de prudência. Ele diz, é melhor não tentar. Mas o medo é uma ilusão, um reflexo aprendido. E tudo que foi aprendido pode ser reprogramado. A transformação começa nas palavras. Elas são códigos vibracionais que podem manter correntes de escassez ou abrir portais de liberdade. Quando você diz, está difícil, reforça o bloqueio. Mas quando muda o discurso, mesmo com incerteza, começa a desfazer os nós. As 4 palavras que o trouxeram até aqui, ditas com emoção verdadeira, funcionam como chaves energéticas que alinham seu campo à frequência da abundância. Uma vibração que ultrapassa qualquer lógica. Algo dentro de você se acalma, a mente se expande e o coração respira aliviado. Grande parte das pessoas vive presa na sombra da escassez sem perceber. Tomam decisões baseadas no medo, amam com cautela, dizem sim por insegurança e dizem não por autoproteção. Mas a escassez não precisa de correntes visíveis para aprisionar. Ela se instala nas crenças. E agora, ao reconhecer isso, você já começou o processo de libertação. Para sair de vez desse ciclo, não basta ter um pensamento positivo em um único dia. É preciso construir uma nova identidade, reconhecer-se merecedor, capaz e naturalmente abundante. As palavras que você escolhe diariamente são ferramentas poderosas de reprogramação mental. Palavras consistentes geram novos pensamentos. Pensamentos consistentes criam crenças, e crenças sólidas moldam a realidade que você vive. Feche os olhos por um momento. Imagine-se vivendo sem o peso do medo. Visualize escolhas financeiras guiadas pela segurança interior, não pela pressa ou pelo pânico. Veja-se comprando sem culpa, investindo com serenidade e doando com alegria. O medo paralisa, mas a fé na abundância liberta. A constância é o ponto que separa quem apenas deseja de quem manifesta. Muitos começam cheios de energia, mas poucos permanecem firmes quando o processo parece lento. A verdadeira prosperidade exige presença, mesmo quando nada parece mudar. É na repetição silenciosa que o milagre se estrutura. O universo reconhece a autenticidade da intenção. A cada vez que você reafirma sua escolha, está dizendo: confie em mim. Estou pronto para honrar a abundância. Sei receber, sei cuidar, sei multiplicar. Agora, visualize sua vida com a riqueza como fundamento e não como exceção. Imagine um cotidiano em que o dinheiro não é um problema, mas uma ponte para a liberdade. Dívidas quitadas, contas equilibradas, investimentos prósperos e um coração em paz. Tudo isso nasce de um alicerce invisível. Suas palavras, as palavras certas, ditas com fé, são tijolos espirituais que constroem uma nova realidade. As mesmas 4 palavras, quando repetidas com verdade e entrega, funcionam como códigos sagrados, capazes de destravar portas e ativar o fluxo da prosperidade. Quanto mais você vibra nessa frequência, mais o universo responde. Muitos ainda duvidam do poder de declarar riqueza antes de vê-la, mas aí reside o segredo. A vibração antecede a forma. Primeiro você sente, depois enxerga. Primeiro acredita, depois recebe. Não é ilusão, é ativação. É a força criadora que já existe dentro de você sendo colocada em movimento. A repetição é a chave que tira essa força do estado de espera e a transforma em manifestação. Se ainda não percebeu sinais, continue. Se a dúvida surgir, continue.
Se parecer difícil, continue. Construir prosperidade se assemelha a acender uma lareira. É preciso soprar até que a chama esteja firme. Quando você começa a se enxergar como alguém próspero, todo o seu ser se alinha, suas atitudes mudam, sua linguagem se transforma, suas escolhas se elevam. O dinheiro, como energia viva, reconhece esse campo seguro e se aproxima. A energia da abundância flui naturalmente através de quem está preparado para receber, honrar e multiplicar. Essa é a prosperidade verdadeira, aquela que não se perde porque está firmada na rocha da consciência e não na areia instável das emoções passageiras. O universo não responde a quem apenas deseja, mas a quem sustenta a intenção com clareza e fé. Se você quer viver em fartura, precisa se tornar alguém que pensa, fala e age conforme essa nova identidade. Não é fingimento, é alinhamento. É declarar com atitudes aquilo que já existe no invisível. Por isso, repetir as palavras que o trouxeram até aqui não é ritual vazio, é criação consciente. É afirmar: eu sei quem sou, eu sei o que mereço, estou pronto para viver o que me pertence. Cada visualização fortalece esse alicerce. Quando você se vê vivendo em abundância, o campo energético ao redor se reorganiza. A mente começa a atrair situações compatíveis com essa nova versão. Seu comportamento muda de forma natural. Suas conversas se tornam mais elevadas e aquela rotina antes pesada ganha novas cores. Tudo nasce de um pacto interno. Sustentar viva a vibração da prosperidade, mesmo quando os olhos ainda não veem os resultados. A carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, declara: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Esse suprimento é ilimitado, flui de forma constante, abundante e eterna. Ele não depende de economias, governos ou circunstâncias externas. Ele flui pela fé. Quando você se ancora nessa promessa, suas palavras deixam de ser pedidos apressados e se tornam confirmações serenas. Você já não busca com desespero. Agradece com convicção. Se chegou até aqui, é porque há algo dentro de você que não aceita mais viver limitado. Você quer mais. E mais do que querer, está disposto a agir para conquistar. Por isso, celebre. Você é raro. A maioria desiste no meio do caminho, mas você escolheu permanecer. Essa decisão revela o tamanho da transformação que está prestes a acontecer em sua vida. E agora eu te convido, escreva nos comentários: eu fiquei até o fim. Essa não é apenas uma frase. É uma declaração pública de comprometimento com uma prosperidade sólida e duradoura. E quando eu vir o seu comentário, deixarei um coração como símbolo de confirmação de que algo grandioso já começou a se mover em seu favor. E não termina aqui. O próximo passo já está pronto, à sua espera. Clique em um dos vídeos sugeridos na tela. Eles foram criados com intenção, profundidade e propósito. Ferramentas práticas para conduzir você da estagnação à abundância real, do zero ao extraordinário. Mantenha essa frequência viva. Não interrompa o fluxo que você já ativou. Agora é sua vez de sustentar essa energia. Siga em frente. Que essa jornada de prosperidade se torne o novo caminho da sua vida e eu estarei lá, te acompanhando passo a passo até que a sua nova realidade se torne permanente.